Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Alex Costa e no vídeo de hoje eu trago a indicação de um livro, um relato impressionante, um testemunho muito forte de um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. E eu tô falando hoje de É Isto um Homem, do Primo Levi. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse contexto histórico, se você quer saber um pouquinho mais sobre o livro, fica aí que já já eu te conto. Então, gente, decidi trazer esse livro hoje para discutir não somente ele, mas algumas coisas relacionadas ao período, à ideologia do período, ao discurso, né, como eu posso dizer, que estava ativo ali e visível ali durante o período da Segunda Guerra Mundial, enquanto o nazismo estava em ascensão. É Isto um Homem, do Primo Levi, é um testemunho forte, como eu falei, sobre ele, sobre o Primo Levi, que é um judeu, um italiano judeu, nascido em 1919, mas que em 1944 foi deportado para um dos campos de Auschwitz. Lá ele sofreu e percebeu, analisou, né, a que ponto o ser humano chega na sua crueldade, ou a que ponto o ser humano chega na falta de compaixão ao próximo. E lá ele, aqui no livro, na verdade, ele explica, né, e mostra muitas coisas que nós paramos para analisar e nós notamos que ainda são existentes aqui na sociedade de hoje. Uma parte que me chamou muita atenção no relato do Primo Levi foi o fato dele, ao chegar no campo de concentração, a primeira vez em que ele é agredido, ou que ele vê alguém sendo agredido, né, um judeu sendo agredido por um soldado alemão, ele se pergunta como alguém, no seu dia, no seu cotidiano, no seu dia comum, é capaz de ir a outra pessoa, agredir outra pessoa, bater, machucar outra pessoa voluntária e gratuitamente. Sem nenhum motivo para ter raiva, sem nenhum motivo para ter ódio. Ele vai lá e essa é uma pergunta que reverbera na gente e me fez, quando tentei responder essa pergunta a mim, né, e eu acredito que quem leu o livro com um pouco de criticidade também percebeu isso, é que o que uma ideologia política, enfim, faz na mente de uma pessoa, né? A gente sabe as mazelas, né, as truculências acontecidas pelo nazismo, né, através do nazismo, através da ideologia nazista. Entre elas, né, talvez a pior, né, e a mais desumana foram os campos de concentração. Esse livro me chamou muita atenção porque logo após ele eu li A Morte da Verdade, de uma escritora norte-americana, um livro que analisa muito a época da pós-verdade, o discurso da pós-verdade, né, que é a época em que nós vivemos. Esse livro trata sobre as fake news durante o processo eleitoral norte-americano, no último processo eleitoral norte-americano, né, nas eleições que elegeram Donald Trump, e ela fala sobre algo muito interessante, que é justamente a pós-verdade e a negação de fatos concretos. E aí eu estou falando de um livro que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, que fala sobre campos de concentração, e que hoje em dia, né, não só hoje em dia, mas já há algum tempo, nessa política da negação, inclusive tem até filmes sobre isso, nessa política da negação existe um grupo negacionista que simplesmente passou a negar fatos concretos, inclusive o Holocausto, onde 6 milhões de judeus perderam suas vidas. E é interessante que a gente nota que isso tá ganhando uma força muito grande. No Brasil de hoje não está muito diferente. Hoje em dia a gente vê pessoas negando fatos concretos. Hoje em dia a gente vê pessoas negando, assim, coisas que estão ali na sua cara, mas elas preferem não ver, elas negam, dizem que aquilo nunca existiu. E em relação a campos de concentração, por exemplo, né, se você der um Google aí, você vai ver várias pessoas. Inclusive eu vi uma notícia recentemente de uma moça que ela foi internada por negar que o nazismo, que a guerra existiu. Basicamente era isso. É interessante a gente analisar isso, porque isso está se tornando cada vez mais real nos nossos dias. Esse negacionismo histórico, por exemplo, influencia várias outras áreas, porque as pessoas passam a negar tudo, inclusive a ciência. E daí vem o terraplanismo, daí vem os antivacinas, e enfim, um grupo de pessoas que negam aquilo ali que está
à sua frente um dado concreto, um dado objetivo, aquilo que a ciência fala, e a gente parece que ao mesmo tempo que avança no tempo, de alguma forma retrocede. A impressão que eu tenho é esse jogo, esse ciclo, né? Avançando e retrocedendo ao mesmo tempo, isso é muito louco. E aqui nesse testemunho o Primo Levi traz o seu relato sobre o que ele viveu dentro de um campo de concentração. Note que o título do livro é uma pergunta: é isto um homem? Isso é uma pergunta que permeia todo o livro, porque é exatamente essa a interrogação que ele teve durante todo o tempo que esteve no campo de concentração. Porque ele olhava para os seus semelhantes, olhava para um ser humano que estava ali à sua frente, já tão fragilizado pela fome, pela violência, psicologicamente, olhava para aquele ser humano e se perguntava: é isto um homem? Né? Até que ponto um ser humano ele continua humano quando tentam tirar dele tudo aquilo que o torna humano, toda a humanidade existente nele? Então essa foi uma pergunta que o Primo Levi se fez. Ali um lugar onde ele tinha que lutar por coisas básicas, como por exemplo, um prato, manter os seus acessórios junto a si, porque não podia meio que dar bobeira, porque tinha que manter o prato, tinha que ter uma colher. Foi aprendendo ali num jogo de cintura a se posicionar na fila da sopa para poder pegar a sopa lá do fundo, onde tinha ali mais uns elementos mais nutritivos, por assim dizer. Isso durante algum tempo até o final da guerra, né? Mas o relato que ele coloca no livro é algo assim impressionante. Aconselho que todos, eu acho que esse livro é um livro que tipo a humanidade deveria ler. Toda a humanidade deveria ler, para se conscientizar um pouco mais sobre o horror que foi a Segunda Guerra, sobre o horror que uma ideologia específica causou. E para que nós não deixemos a história se repetir, para que tenhamos cuidado com esse negacionismo que existe hoje em dia, né? Para que tenhamos cuidado com pessoas que tentam duvidar ali de um fato concreto, tentam duvidar daquilo que a ciência mostra, ou tentam duvidar daquilo que a história, né, nos mostra que aconteceu, para que até mesmo nos alertando para que nós não venhamos a repetir esses mesmos erros, né? E ainda assim a gente percebe que a humanidade ainda comete os mesmos erros. Mas eu acho que esse livro é imprescindível, a leitura desse livro é imprescindível, super indico, essa é a minha indicação de hoje, É Isto um Homem, do Primo Levi. Espero que vocês leiam, façam a leitura, gostem e depois voltem aqui para comentar o que vocês acharam. Valeu!